E agora nós vamos conversar com uma dupla inspiradíssima, que já realizou um monte de projetos juntos. Eles são criativos, são premiados, são parceiros e estão a toda. Boa noite, Elias Andreato. Boa noite, Claudinho Fontana. Obrigado por terem vindo. Boa noite, prazer é nosso. Vocês já são sócios aqui do programa, né? Bom, eu quero saber muito dessa história do Esperando Godot, porque é um texto pelo qual tenho profunda admiração, e vocês estão fazendo uma nova montagem, né? Do Esperando Godot. Por que vocês nunca pensaram em montar esse texto na íntegra? Isso é mais para você, né, Elias? Rony, eu acho que eu nunca me senti preparado. Elias Andreato, você enlouqueceu? Não, eu sou muito ignorante. Quem pode, pode. Assim, eu sempre estudei esse texto e utilizei muito na escola, em exercícios. Assisti algumas montagens, mas, falando francamente, não me sentia preparado, porque a peça ela tem uma dimensão muito grandiosa do ponto de vista humano e sempre me impactou muito. Eu acho que com a idade também isso se torna mais desafiador, eu acho. Quando você se sente estar mais velho, você pensa na vida de uma forma diferente. Eu acredito até que seja um momento de reflexão e tudo, mas você está jovem há mais tempo, não está... Mas vivemos um tempo muito acelerado, Sem onde dúvida. as informações são... Isso de fato me incomoda. Insuportavelmente Isso me incomoda. massacrante. Então esse tempo de espera, ele se alterou, né? Da nossa juventude para hoje, isso teve um aceleramento muito crucial. E isso me impacta muito nesse momento. Acho que por isso que eu consegui... E a concepção do Elias para a gente montar esse texto, quando ele veio com a ideia de como ele iria dirigir esse texto, eu achei genial, porque a gente está fazendo esse espetáculo no Tuca Arena, que é um teatro de arena, onde você tem 360 graus de público, e ele criou, no círculo onde nós atuamos, uma engrenagem de um relógio. E a árvore, que é o cenário básico que Beckett escreveu, né? Beckett escreveu Godot, são dois vagabundos que chegam num lugar árido, onde só tem uma árvore, e eles passam o tempo esperando um terceiro personagem, que é o Godot, né? E enquanto esperam esse personagem que nunca vai chegar, eles conversam sobre banalidades, sobre frivolidades. Mas é um texto onde o mais importante é o que não é dito, né? Que é esse tempo de espera. E o Elias criou essa engrenagem, e a árvore é um ponteiro de um relógio. Quer dizer, a gente já chega ao teatro vendo toda essa simbologia do tempo. Isso é uma metáfora. Então isso é muito bacana, né? Da concepção dele. Da árvore virar relógio. Agora, vocês têm essa parceria, mas já se tornaram parceiros anteriormente também, né? Não, na verdade eu tenho uma admiração para o Elias há muitos anos. O Elias é um homem de teatro, me apresentou o Paulo Autran, que ele já tinha uma certa amizade, e ele me dirigiu... Era íntimo amigo do Paulo. Ele me dirigiu no primeiro espetáculo que eu fiz com o Paulo, o único, que foi o Adivinha Quem Vem Para Rezar. E onde eu atuei ao lado dele, foi uma experiência deslumbrante. Seguramente. Então eu já admiro, e tanto quanto o Paulo como o Elias, eles são homens de teatro, que acho que é isso que eu quero ser quando crescer, vamos dizer assim, né? Quero ser que nem o Elias, assim, um cara que estuda teatro e que vive do teatro e que empresta o seu coração e a sua generosidade para os palcos. Esse menino insiste em dizer que está ficando velho, mas este menino, o amor que ele tem por este ofício, que deve ser um dos mais lindos seguramente, é uma coisa que transcende. É verdade. Eu quero lembrar você o seguinte: Esperando Godot é um texto clássico, referencial, mas tem
essa releitura, se cabe essa palavra tão surrada, mas em síntese é isso mesmo, que o Elias bolou junto com o Cláudio, e você vai ter que ir lá no Tucarena. Você sabe onde é que fica? Lá no Tuca, lá na Monte Alegre, 1024, acho que é esse o número, né? É tão emblemático para mim esse lugar. 1024. Sextas e sábados às 21 horas e domingos às 19. Eu vou explicar de novo. Tucarena, sextas e sábados às 21 horas. Se você quiser, você pode ir às 9 da noite, que é mais legal. E nos domingos às 19 horas. Pode ir às 7 também, você vai gostar do mesmo jeito. Bom, Elias, essa história trabalhada em cima do tempo, né, quando foi escrito no pós-guerra, né, e agora, o que difere o tempo entre uma montagem e outra, já que tempo para mim é sempre uma coisa só? Eu acho que eu tenho a sensação que eu falava muito no ensaio, que hoje eu tenho a sensação que é tudo tão veloz que talvez Godot tenha passado e eu não me dei conta. Não tem mais esse estado contemplativo. É tudo muito veloz. Isso me incomoda muito, você não tem ideia. Isso é muito veloz tudo, e você não dá conta de tudo que você tem que observar, de tudo que você tem que viver, né, com a intensidade que a vida exige. A gente acha que os dias são curtos, que as estações passam muito mais rapidamente. Eu estou com 72 anos. Eu comecei a ter essa visão também, de que preciso de mais tempo. E uma coisa que eu pensei muito também, assim, apesar do texto ser muito árido, e todo mundo hoje quer se divertir, quer rir, e como a gente não pode se privar nem do riso, nem do choro, claro, né? A gente tem que passar por tudo e sobreviver a tudo isso. Eu procurei também um lado mais solar dessa reflexão. Porque às vezes o pensar pode ser uma coisa otimista. Claro. Né? Pode ser uma coisa luminosa, pode ser... Não é só... A gente não é feito só de desesperança, de depressão, de angústias. Claro, né? claro. Essas angústias, elas podem ser criativas. Sem né? dúvida Então, acho alguma. que isso o Beckett me ressaltou nesse momento de vida. Assim. Agora, Cláudio, conta pra gente como é que foi interpretar Lady Macbeth ao lado do Marcelo Antony, porque esse texto, eu tenho paixão por Shakespeare, mas esse texto tem uma densidade, e ainda mais você interpretando aquela doida daquela Lady Macbeth. Maravilhosa. Como é que foi? Eu acho que da mesma forma como Esperando Godot é um texto que todo ator deve sonhar em fazer algum dia, eu acho que também uma peça de Shakespeare deve constar no currículo de um ator que... Claro! Né, uma peça de Shakespeare até é um porque estudo... não tem ninguém mais atual do que ele. Exatamente. E eu, na impossibilidade, ainda não tive a possibilidade de fazer um Hamlet, mas pude fazer o Macbeth, que é um texto belíssimo. Sem dúvida. E quando eu tive o convite de fazer a Lady Macbeth, foi um desafio duplo, né? Que ao invés de interpretar uma mulher... exatamente. Ao invés de interpretar uma mulher, eu tentei descobrir a essência da maldade, que independe de sexo, né? Então foi um estudo profundo e até psicológico sobre a maldade do ser humano, que é o que simboliza essa personagem. E ele tem essa mania, Ricardo III tem isso aí, é perverso, né, o texto. A gente fala sempre de Hamlet, mas a gente se esquece de tantas outras coisas, né, boas que esse menino escreveu. King Lear, que eu acho Lear deslumbrante. São textos deslumbrantes, enfim, maravilhosos. Agora, Elias, o Fafá esteve aqui a semana passada, Antônio Fagundes. Que história é essa que você foi camareiro dele? Isso é verdade? Isso é lenda, né? Não, eu comecei no teatro profissional como camareiro e contra-regra do Fagundes, né? Mesmo? Foi meu primeiro trabalho no teatro profissional. Eu cuidava do camarim e fazia a contra-regragem do espetáculo, fechava o pano. Estou dizendo que ele é um homem de teatro, um homem de teatro mesmo, profundo conhecedor. Eu comecei assim. Esse é mesmo. Não é? Então, toda a minha experiência inicial do teatro foi nas coxias, cuidando dos atores
engraxando sapato, passando roupa. É tão bonito ouvir isso, limpando gente. o palco. É por isso que a sensibilidade Pensa dele, bem, né? Elias Andreato. E eu tive o privilégio lindo de trabalhar e estar próximo de atores deslumbrantes como o próprio Fagundes, que é um ator maravilhoso, um artista incrível. Fui assistente de direção do Guarnieri. Opa! Né, de Fauzi Arap. Meu Deus. Eu trabalhei e pude também observar muitos atores, o seu processo criativo. Né? Raul, o Renato Borg, a Esther Góes. Olha, só craque. Só gente bacana. Mas tem uma coisa que, estudando a sua vida, eu tenho um absoluto fascínio por isso. Porque você tem já umas 4 décadas de carreira aí com trabalho na TV, no cinema, em tudo quanto é canto, no teatro. Mas a sua praia é o teatro, eu sei. Mas a sua primeira experiência como diretor, é isso que eu acho emblemático e lindo, né? Porque foi com presidiárias. Você sabe da história, né? Da penitenciária feminina. Isso é uma coisa que mexeu comigo, né? Foi em Santana essa história. Como é que o teatro pode interferir, sei lá, num ambiente que eu diria opressor, né? Não tem outro adjetivo para isso. Isso foi no final da década de 70, início da década de 80, que eu dirigi o grupo de teatro da Penitenciária Feminina do Estado de São Paulo. E eu fiquei 5 anos lá, todo ano nós montávamos uma peça, criação coletiva, eu dirigia, com acompanhamento sociológico, psiquiátrico, e com os textos delas. E foi uma experiência muito enriquecedora, onde que eu me conheci como diretor. E eu dirigi coisas muito importantes para elas, para aquele momento, e como era aberto ao público, a gente apresentava para 400 pessoas. Uau. E muitos artistas iam assistir. Foi lá que eu me tornei conhecido como diretor, né? Num lugar árido, mas eu acho que a poesia, ela está em qualquer lugar. Sim, dispensa aridez. Mesmo na violência, mesmo na miséria, na pobreza, você pode encontrar poesia. É claro que a gente está falando de uma violência que foi mudando. Sem dúvida. Do ponto de vista sociológico. Sem dúvida, sem dúvida. Ela foi mudando muito. Hoje em dia, eu acho que eu não teria estrutura para realizar esse trabalho. Engraçado, né? Agora, eu falei dele, Cláudio, eu vou falar de você. Nós estamos em clima de jogos, putz, eu me lembrei. Um atleta campeão, você sabe dessa história? Você sabe dessa história, Eli? Com todo esse tamanho, 1,80 m. Ele me chama de anão, vou dizer para você. Essa brincadeira existe entre a gente no camarim. Eu fiz atletismo durante muito tempo, no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, que coincidentemente foi onde eu comecei a fazer teatro amador. E foram 12 anos de competições, e foi uma época maravilhosa da minha vida, onde eu aprendi a conviver com os meus limites, né? Acho que isso que é o bacana da experiência como atleta, né? Onde você treina e você aprende os seus limites. Eu fazia 400 metros rasos e o tempo que você consegue fazer o que o teu corpo permite, né? Então, esse acho que foi o grande ensinamento dessa experiência. E o atletismo está muito ligado ao teatro, porque foi no próprio clube que eu comecei a fazer teatro amador. Um dia eu briguei com o meu técnico, o clube contratou um técnico polonês que veio com um treinamento muita musculação para a gente discutiu com ele, eu falei assim, não vou mais fazer atletismo, eu vou sair do clube. E eu saindo, eu vi uma plaquinha, procura-se ator para o grupo de teatro amador do clube. Aí eu com roupa de treino, eu falei, eu vou ver o que é isso. Aí entrei lá e tinha um pessoal fazendo teatro amador, que eram pessoas como eu, estudantes, alguns profissionais. Que e lá é que eu me apaixonei pela possibilidade de viver outras emoções através dos personagens. Foi no teatro amador que eu aprendi a grande paixão, me despertei para o teatro, né? Que coisa impressionante. Então, olha como a vida é louca, Mas né? olha, ele é só para falar.
a barra, paralela, argolas, cavalo, o cara não pode ser grande, não. Tomou? Viu? Porque Viu como é que é? É por isso que eu nunca que tentei. tem que ter muita massa muscular e não pode ter peso. Não, tá senão... vendo? Antes de falar de mim, que não. Mas, Rony, eu só queria acrescentar uma coisinha rapidinho aqui, que esse espetáculo, Esperando Godot, é o meu presente pro Cláudio Fontana. Ah, que coisa mais linda de Porque ele ouvir. é meu amigo, ele é um ator deslumbrante, é um produtor de teatro e ele produz muito bem e ele dá oportunidade, ele trata bem as pessoas com quem ele trabalha e ele é um encanto e ele merece todos os presentes do mundo. Ô, querido, que coisa boa ouvir isso. Para mim é um Elias, né? privilégio estar ao seu lado, você sabe Não, aí disso. depois eu te dou um dinheirinho. Olha, eu quero que vocês tenham muito sucesso com o Obrigado. Esperando Godot. Eu quero só repetir que está lá no Tucarena, gente, ali lá no Tuca. Então, na Universidade Católica, nas Perdizes, na Monte Alegre 1024. O que mais que eu posso falar? Toda sexta-feira, 21h30. E todos os domingos, sexta e sábado, às 21h30, e aos domingos às 17 horas. Sexta e sábado, às 21 horas. Às 21, não é 21 21h30. e domingos às 19. Então tá bem grande aqui, ó. Então aqui, 21 horas, sexta e sábado, e domingos às 19 horas. No Tucarena. Pode ir às 9 da noite, pode ir às 7 da noite, também lá no domingo, tá tudo certo. Obrigado. E também avisar que quem não for na sexta, porque está vendo todo o seu... Exatamente. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Beijo grande.